pessoal, tudo bem com vocês? Legal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elementos de climatologia e dentro de climatologia, do estudo do clima, nós vamos ver os climas do Brasil e estudar um pouco as dinâmicas das massas de ar. Bom, esse assunto é muito interessante, ele é muito importante dentro da Enem, da matriz da área de ciências humanas, está dentro da competência 6, são as habilidades 26 e 27. O que diz a habilidade 26? Uma que a gente já andou vendo por aqui em outras aulas. Identificar o processo de ocupação do meio físico e as relações com a paisagem. Então nós vamos entender que o Brasil, esse grande país, né? Esse país com 8 milhões, 517 mil quilômetros quadrados de extensão, o quinto maior país do mundo, apresenta uma grande parte do seu território, eu diria aí 92% do território brasileiro, sob o clima tropical, né? Vamos colocar aqui então o território brasileiro, a gente pode considerar 92% dele, quase todo, né, pessoal? Sob forte tropicalidade, sob influência do clima tropical. Pessoal, é porque, olha só, se você for analisar aqui bem direitinho, você vai ver aqui o Trópico de Capricórnio delimitando ao sul, né? Vai cortar aqui o sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, sul do estado de São Paulo, né? A 23 graus e 27 de latitude. É só essa parte aqui, ó, da região sul que vai estar fora do clima tropical, mas 92% do território brasileiro está sob forte tropicalidade. Então, resultado, isso faz com que o território brasileiro ele seja formado por diversas paisagens, existe uma grande diversidade paisagística. Em outras aulas a gente vai ver essa diversidade paisagística. Mais importante do que isso é a gente entender que esse meio físico formado, ele vai sofrer sim interferências, né? Formas de ocupação, como a gente já vem falando aqui em outras aulas, ok? A habilidade 27 no Enem pede para você analisar interações da sociedade com esse meio físico, levando em consideração aspectos geográficos. Muito legal, por isso que hoje a gente escolheu falar sobre o clima. Primeiro, o que é clima, né, pessoal? Vamos definir o clima. Clima é a observação prolongada de condições atmosféricas. Você leva em média 30 anos para definir o clima de uma região brasileira. Uma média de 30 anos, 10 a 30 anos, para se definir todas as características, os elementos, né, os fatores climáticos de uma região. E aí a gente vai verificar todas essas variações aqui dentro do território. Tá? Bom, a gente vai falar também, vai usar aqui como fator para estabelecer os tipos climáticos brasileiros, a gente vai utilizar o estudo da dinâmica das massas de ar. Bom, o que seriam massas de ar? São aglomerados naturais formados a partir de características da região de origem. Poxa, que bacana. Então vamos lá. Vamos entender aqui que na região norte do nosso país, a gente tem um espaço de formação de uma massa de ar. Aqui no Atlântico, também a formação de massas de ar. Aqui na região tropical, próximo ao Trópico de Capricórnio, no continente, nós temos formação de massa de ar. Aqui também, de novo, junto ao trópico, no Oceano Atlântico, nós vamos ter aqui massa de ar. Bom, essas quatro massas aqui, vou colocar a letra M para todo mundo ficar ligado que é massa, né? Essas quatro massas aqui, elas são muito atuantes no verão, né? Vamos definir? Olha, duas delas são equatoriais, porque estão junto da linha do Equador, e duas delas são tropicais, porque estão junto dos trópicos. Ficou fácil, ó, pelo mapa. A gente está usando sempre uma ferramenta, um mapa mental, um gráfico, uma formação de curva de nível. E hoje a gente está usando o mapa mesmo, a produção do mapa, para ajudar a gente nos nossos estudos. Olha aqui, essas massas se formam junto à linha do Equador, então elas são massas equatoriais. Olha como é fácil. Equatorial, equatorial. Essas duas
se formam junto aos trópicos. Então, elas são massas tropicais. E eu já vou denominando. O quanto que a posição, né, ou a localização dessas massas são importantes para ajudar a gente na definição. Não precisa nem decorar nada, é só olhar onde elas são formadas. Olha aqui, essa aqui se forma no continente, essa aqui também no continente, essa aqui se forma no Oceano Atlântico, então ela é equatorial atlântica, e essa aqui se forma no Atlântico, então ela é tropical atlântica. Então essas quatro massas, elas são... influenciam muito, né, a dinâmica climática brasileira, né? Veja que eu tenho aqui massas, algumas oceânicas, outras continentais, duas delas tropicais, que a gente colocou aqui, massas tropicais. Não é isso? Duas equatoriais, que se formam lá pertinho da linha do Equador. E uma que surge no inverno, que é a massa polar. Só que ela só vai pintar pra gente aqui no hemisfério sul no meio do ano, né? Aqui ela vai se originar aqui, ó. Ela é massa também, vamos colocar aqui o M. Só que ela é uma massa polar, porque ela se forma na região dos polos, da Antártida, e vai entrar aqui no Brasil. Entra também pelo litoral, então vai pegando a umidade do Oceano Atlântico. Essa só atua no inverno, tá, gente? Ela vai fazer isso aqui, ó. Que bacana, ela pode vir por aqui, ela vem aqui a região sul, atinge o sudeste, e agora, né, no meio do ano, pode estabelecer até a friagem lá no norte do Brasil. Já a massa tropical continental, ela vai atingir aqui, ó, essas regiões do Mato Grosso, aqui, né? A tropical atlântica, ela vai atingir aqui o litoral brasileiro, Nordeste. A equatorial atlântica também vai atingir aqui, ó, Nordeste até o Amapá. E a massa equatorial continental vai atingir essas áreas. Vamos lá comigo? Vamos estabelecer aqui algumas características dessas massas. Porque essas massas, elas não ficam paradas, elas vão se locomover. E olha como elas vão circular com grande facilidade, gente. Porque o relevo brasileiro, o conjunto de formas que nós temos na superfície, é um relevo muito antigo. Então ele é um relevo desgastado, é um relevo baixo, que permite a circulação dessas massas de ar, né? E essas massas, elas vão levando características da região de origem. Por exemplo, a massa equatorial. Como aqui é uma região de 0 grau de latitude, altas temperaturas, as massas equatoriais são quentes. Equatorial atlântica, quente e úmida. Por que úmida? Porque pega a umidade do Oceano Atlântico. Beleza? Já essa massa aqui, a tropical atlântica, ela é quente também. Olha aqui, ó, formando nos trópicos. E atlântica, então ela é úmida. Massa quente e úmida. A massa polar atlântica, opa, ela vai pegando umidade do Oceano Atlântico, então ela é úmida, só que ela é fria, se forma na região dos polos. A massa tropical continental, ela já tem uma característica, ela é quente, porque ela é tropical, olha aqui o T, de tropical, mas ela é seca. E essa massa equatorial continental é quente, porque se forma junto à linha do Equador, só que essa região continental aqui, eu tenho nada mais, nada menos do que a floresta amazônica. Caramba, então, ou seja, aqui nessa região, deixa eu colocar aqui para representar, aqui nessa região equatorial, eu vou ter a forte atuação da massa equatorial continental, estabelecendo um tipo climático característico da região norte, que é o tal clima tropical, tá todo mundo dentro dos trópicos, equatorial. Esse clima aqui é quente e úmido. Chega a ter índices pluviométricos na casa de 3.000 milímetros e as médias de temperatura são muito altas, chegando a 27, 28 graus.
muito calor e muita umidade aqui nessa região, onde se forma toda a floresta amazônica, que está o tempo todo evapotranspirando, formando massas de ar, né, densas que podem produzir chuvas até em áreas distantes aqui do norte do Brasil. Né? Bom, aí aqui a gente vai ter também outro clima tropical. Ok? Só que esse clima tropical aqui, ele vai pegar uma região do sertão nordestino, é o chamado clima tropical semiárido, quase um deserto, 250 a 500 milímetros de chuva, é o menor índice pluviométrico do nosso país, e vai estabelecendo aqui essa região. Né? Aqui a gente vai ter o tal do clima tropical semiúmido, ou chamado tropical continental. É o nosso aqui no Distrito Federal. Aí a gente vai ter aqui a formação, olha só, de um clima com duas estações bem definidas. Próximo ao verão, 6 meses, quente e chuvoso. Próximo ao inverno, frio e seco. Vamos pegar aqui o Mato Grosso, aqui todas essas áreas. Beleza? No litoral brasileiro, nós vamos ter o clima... Opa, essa aqui acho que já foi. Nós vamos ter o clima tropical úmido ou litorâneo. São as chuvas que atingem aqui desde o sudeste até o litoral nordeste. Chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Clima tropical úmido ou tropical litorâneo. Pronto, tá aqui. E lá na região sul do Brasil, nós vamos ter o clima chamado de subtropical. Clima subtropical. Beleza. Bom, o que é interessante a gente verificar aqui, gente? Que todos esses climas, eles são dinâmicos. Por exemplo, há 6 anos, o desmatamento intensivo da Amazônia trouxe seca no sudeste, uma forte seca que atingiu São Paulo, né? Isso é de impressionar. A área do Brasil aqui, lá no norte do nosso país, pode influenciar, produzir secas aqui, né, no sudeste. O litoral brasileiro, o litoral sudeste, algumas áreas também do litoral nordeste, sob o clima tropical úmido, também tem uma característica, né? No início do ano, sempre as chuvas elas promovem desmoronamentos, né? E é a forma como se ocupa esse espaço, né? A gente entra aqui nessa ocupação do meio físico, pode determinar aí esses problemas, né? Bom, tudo isso para a gente entender que essa parte da dinâmica climática ela é muito importante. O fato de você ter aqui no clima tropical continental, aqui, olha só, no centro do nosso país, aqui no centro-oeste, por exemplo, um período de chuva e um período de estiagem, produz uma facilidade para a agricultura. Uma facilidade para a agricultura, uma facilidade, um período de plantio, um plantio de colheita, período de colheita, tudo isso afeta as formas de ocupação do espaço geográfico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Esses são os tipos climáticos principais aqui do nosso país. As massas de ar vão dar essa dinâmica e a gente volta numa próxima aula conversando mais sobre o assunto. Tchau, pessoal. Bons estudos.